Olá, meus amigos, estamos ao vivo aqui pelo meu Instagram para todo o Brasil. Tudo bem? O Instagram agora deverá notificar enquanto vocês vão chegando. Vou explicando para vocês normalmente como vai funcionar. O meu Instagram já está começando a ficar estruturado da maneira que eu imagino, da maneira que eu gostaria que ele ficasse. Já começamos a fazer algumas postagens já no padrão novo, já com todo colorido, de maneira que fique fácil de vocês compartilharem e salvarem. E que mais? Nós temos também essa live aqui. Vou aguardar para dar esse aviso aqui, porque esse aviso aqui é bem relevante. Vou aguardar vocês chegar mais gente aí para a gente poder falar de uma vez só. Mas enquanto o YouTube, as vícios de linguagem aí, porque eu estou sempre acostumado a fazer essas lives no YouTube, então enquanto o Instagram vai notificando vocês, vai chamando vocês, eu vou dizendo para vocês o seguinte: olha, sempre compartilhem essas lives aqui. Eu vou ficar bastante agora mais presente aqui pelo Instagram. Tenho meu canal lá no YouTube, tá batendo 60 mil inscritos, já bateu 61 mil inscritos. Se inscrevam lá também. Na bio aqui do Instagram eu fiz uma Linktree que tá com. Deixa eu só confirmar a minha conexão. Ok, agora sim. Então eu fiz um menu que está na bio, que tem todos os meus contatos, tem o meu canal do YouTube, meu site, meu e-mail, então tá tudo ali, tá? Então eu vou esperar vocês ali, quem quiser acessar por ali, qualquer um dos meus canais, vocês vão poder acessar sempre pela bio, tá? E os posts já estão no padrão que devem ser. Só tá faltando a gente ajeitar agora os destaques que a gente deve acertar no decorrer dessa semana aqui, tá bom? Que mais, gente? Vou passar para vocês aqui. Eu fiz um post perguntando para vocês se vocês queriam alguns assuntos tratados aqui. Alguns de vocês responderam, então eu vou passar para vocês responder algumas daquelas perguntas. Algumas vocês já me mandaram antecipadamente, então eu vou responder aqui também. E tem a parte da live mesmo, que é o assunto dessa live, que é sobre pensão militar, rateio, quem por acaso pode não receber, quem pode perder a pensão militar. Então eu vou tratar disso, principalmente rateio, que tem muitas pessoas me procurando com as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, e eu vejo que é algo relevante, que as Forças Armadas não têm feito as três forças da mesma maneira e não têm sabido responder de acordo com a lei e tomar uma mesma providência prevista tanto na Lei 3765 como na Lei 13954, que alterou várias das leis que a gente conhece, os estatutos militares, a própria Lei 3765, a medida provisória 2215, né, a Lei 3954, ela mexeu em tudo isso aí. Bom, então eu queria dizer para vocês o seguinte: essa live aqui ela vai ficar disponível só por 24 horas, então já compartilha com seus amigos, já avisa todo mundo para vocês darem um pulo lá no IGTV e acessarem essa live. Até amanhã às 9 da manhã ela vai estar disponível, depois ela sai. E nós vamos fazendo assim, que é para chamar as pessoas para efetivamente participarem e efetivamente estarem conosco aqui na hora da live. Então a gente vai dar informações exclusivas e vamos estar mais por aqui mesmo e bem frequente. Então, live disponível por 24 horas. Não esquece de compartilhar e de curtir, que é isso aí, ajuda o Instagram a crescer e a gente a continuar. Lembrando que o Instagram não, assim como eu digo lá no YouTube, ele não existe sem a participação de vocês, tá? Então vocês entrando, participando, compartilhando, é isso que faz as coisas funcionarem. Tá certo, meus amigos? Então, minhas amigas, acho que mais amigas do que amigos hoje aqui. Então, o assunto que eu separei para tratar com vocês hoje aqui é sobre pensão militar, sobre rateio. Como é que era o rateio da pensão militar antes, né? Se eu tinha só um beneficiário, eu pagava integralmente para ele, né? Um beneficiário, uma filha, uma esposa. Então, isso não tinha nenhuma dúvida. Se eu tinha dois beneficiários da mesma ordem, dividia igualmente entre eles, né? Duas filhas, por exemplo, ou dois filhos com um filho menor, um filho e uma filha.
desde que o filho homem menor. E partindo do pressuposto aqui que o militar seria contribuinte de 1,5%, para simplificar, senão toda vez eu tenho que ficar falando com 1,5%, sem 1,5%, com 1,5%, sem 1,5%. Então, como é que era isso? Havia isso, né? Era dividido igualmente entre o número de beneficiários da mesma ordem. Se eu tinha filhas da mesma ordem, vamos simplificar e falar de filhos, tá? E se eu tivesse uma esposa, uma viúva atual, né, com uma ex-esposa pensionada, elas concorriam em igualdade de condições, tá? Por algum tempo chegou a receber só a esposa atual. Aí a ex-esposa pensionada tem previsão legal para receber, ela tinha já previsão legal para receber, e a esposa ela dividia com a esposa do segundo casamento. Não tinha antes previsão do separado de fato, e agora ela consta expressamente na lei. O que havia eram acórdãos do Tribunal de Contas dizendo que o separado de fato, a pessoa separada de fato tinha direito de dividir a pensão, e era sempre em igualdade de condições com a viúva. Isso aí mudou, tá, gente? Isso aí modificou sensivelmente, e aí eu queria conversar e tratar isso com vocês, porque agora a ex-esposa pensionada ela não recebe mais em igualdade de condições com a viúva do segundo casamento. E por conta disso tem gerado muitas dúvidas sobre a forma de rateio da pensão, como é que isso deve ser feito, se isso está correto ou não está correto. Então, o que vem acontecendo? Tem muitas ex-esposas que recebiam ali. Antes a ex-esposa, quando recebia 10%, 5%, 1%, se ela recebesse da pensão militar, ela já podia concorrer em igualdade de condições com a viúva. Ou seja, digamos que eu tivesse uma viúva e uma ex-esposa do primeiro casamento, né, que recebesse 1% de pensão alimentícia. Bastava ela ser alimentada para concorrer em igualdade de condições com a viúva. Então, depois da morte, a título de pensão militar, a viúva recebia 50% e a ex-esposa recebia 50%. E tem muitas ex-esposas que estão chegando agora, com o falecimento dos seus maridos, pós-Lei 13.954, e estão estranhando o tratamento dado pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. Porque hoje a Lei 13.954 ela modificou a Lei 3765 de modo que a viúva, a ex-esposa pensionada, ela só pode receber aquilo que ela recebia de pensão alimentícia. Então, se ela recebia 20% de pensão alimentícia, é o máximo que ela vai receber a título de pensão militar. Vai ser pensão militar, tem natureza de pensão militar, mas o percentual fica limitado ao valor exato que ela recebia de pensão alimentícia, tá? E aí tem uma pessoa que até me disse assim, mas é como se ele não tivesse morrido. Mais ou menos, porque muda a natureza da pensão, deixa de ser alimentícia para pensão militar, o que na prática fica o mesmo valor, é que esse percentual se mantém agora e não concorre agora em igualdade de condições. O que diz a Lei 13.954, já que modificou a Lei 3765 nesse aspecto? Ela diz assim, separa-se o percentual da ex-esposa, 10%, 5%, 20%, 30%, e o restante é dividido entre os demais beneficiários ali, metade para a viúva e a outra metade dividida entre os filhos do militar. Então, digamos que eu tenho uma viúva hoje, né, um falecimento pós-Lei 13.954, de uma viúva que recebia 10%, vamos facilitar o cálculo, 20% de pensão alimentícia. Então, ela recebia 20% de pensão alimentícia, sobra 40%. E eu tenho uma esposa do segundo casamento, uma viúva, né? E eu tenho uma filha de cada casamento, uma filha do primeiro casamento, uma filha do segundo casamento, uma atual viúva. Então são 4 pessoas. A ex-esposa pensionada, a viúva do segundo casamento, uma filha do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. Olha,
A lei é nova, eu não vi todas as decisões judiciais, não vi muitas decisões judiciais sobre esse assunto. O que eu vejo é o que as Forças Armadas têm feito a respeito disso. E a lei, a lei 13954, quando ela modificou a 3765, ela limitou a ex-esposa a receber o percentual de pensão alimentar. Então ela não pode mais nem incorporar a cota da filha. Então antes, na redação original da lei 3765, a cota da filha acabava sendo incorporada porque a ex-esposa pensionada era chamada até de viúva pensionada pela lei 3765, redação original. Então, a cota dos filhos era incorporada à cota do genitor vivo, por força lá do artigo 9º. E então, nesse nosso exemplo, nós temos aqui uma ex-esposa que vai receber os 20%. A gente separa os 20% dela e sobra 80%. 80% para dividir entre os beneficiários que sobraram. Metade para a viúva, dos 80% ela vai receber 40%. E metade para cada uma das filhas. Deveria receber 20% para uma das filhas em nome próprio e 20% para outra filha em nome próprio. Mas o artigo 9º, parágrafo 3º, que tratava da incorporação de cota, ele não está revogado. Ele está valendo. Então, o que acontece? Isso aqui, por que não incorpora mais a cota da viúva? Não incorpora mais a cota da ex-esposa pensionada, porque tem uma proibição dizendo que ela tem que receber o máximo da pensão alimentícia. Então, nesse nosso exemplo, separamos os 20% da ex-esposa pensionada. A filha dela, como militar, vai receber 20% em nome próprio, porque nós temos ali 80%, 40% para a viúva e 20% para cada filha. Então, a filha dela, como militar, vai receber 20% em nome próprio. E a filha do segundo casamento, essa filha da viúva com o militar do segundo casamento, ela deve incorporar a cota da viúva, e a viúva deverá receber 60%. Muito provavelmente isso vai acontecer dessa forma. Nós temos aí providências administrativas da Marinha, de militar que tinha só uma ex-esposa pensionada e uma filha do primeiro casamento, e não tinha um segundo casamento, não tinha desenvolvido o segundo casamento. Por essa vedação da ex-esposa pensionada receber só o percentual da pensão alimentícia, nesse caso que eu vou contar para vocês, era só a ex-esposa e filha. A filha desse primeiro casamento, a filha da ex-esposa. O militar nunca se casou novamente. Ok. Então, a ex-esposa recebeu 10% da pensão militar e a filha ficou com 90%, porque aí não tinha a ex-esposa não tinha uma viúva para dividir. Essa filha acabou ficando com 90%. Isso aconteceu na Marinha, tá? Bom, falei de rateio, isso era bem importante a gente falar, tem muitas pessoas perguntando, tratando disso, estão com dúvidas sobre isso. E aí tem algumas perguntas, mas a pergunta mais importante, mais relevante, que mais apareceu foi sobre aumentos futuros e aumentos especificamente em 2021, tá? Eu já vou tratar disso. Outra pergunta importante que toda hora aparece é se a viúva das Forças Armadas ela pode se casar novamente, sem perder a pensão militar. E a filha de militar das Forças Armadas, ela pode se casar novamente. A filha a gente sabe que pode. Nem a redação original da lei 3765, nem a redação atual veda que a filha do militar das Forças Armadas possa se casar. No meio do caminho ali, em 91, teve a lei 8216, que previa que a filha devia ser solteira, mas essa lei foi declarada inconstitucional, como se nunca tivesse existido. E a viúva? Em muitos estados isso acontece, tá? E agora vai deixar de acontecer quando o rol for totalmente equiparado, porque já existe a previsão de utilizar-se nos estados o rol das Forças Armadas, mas para as Forças Armadas, a viúva não tem essa vedação da viúva se casar novamente, tá, gente? A viúva pode se casar, não está entre as causas de perda da pensão. As causas de perda da pensão que estão previstas lá é perda do poder familiar, não é o caso. Um casamento que seja anulado depois do óbito, digamos que o militar está casado, e o casamento vem a ser anulado judicialmente, por algum motivo, vício essencial, qualquer que seja.
ou se os beneficiários acabam atingindo as idades limite previstas, ou se houver renúncia, né? Não é o caso de nenhum dos casos da viúva, ou se tem acontecido um crime de natureza dolosa que tenha causado a morte do instituidor. Bom, isso aí é semelhante à previsão de indignidade prevista lá na nossa legislação civil, e aquela pessoa, para não premiar a pessoa que deu causa ao óbito do militar. Só um parênteses sobre esse assunto. Quando eu estava nas Forças Armadas ainda, quando eu estava na Força Aérea, teve um filho que matou o pai e acabou recebendo a pensão militar, porque o menor ele não pratica crime, pratica ato infracional. E por conta disso eu não posso fazer analogia em Malum Partem, não tinha previsão legal de ele não receber a pensão. Então ele acabou recebendo a pensão, apesar de ter matado o pai com um tiro. Bom, vamos ver as perguntas de vocês aqui. Aumento em 2021. Primeira coisa, previsão de aumento. Tá? Na verdade, dessa reestruturação que faz parte da Lei 13.954, eu procuro não usar o termo aumento, porque eu sei o quanto os militares foram prejudicados com a Lei 13.954, eu sei quanto muito as pensionistas foram prejudicadas com a Lei 13.954. Então, ela concedeu alguns benefícios, ali, algum tipo de aumento. Em contraprestação, nós temos aí altas contribuições, 145 mil pensionistas que passaram a contribuir aí com 9,5%, depois 10,5%, 12%, 13,5% para a pensão militar, e acabou sendo financiado esse mesh todo, e certamente o saldo ele é positivo para o Estado, né? Não para a União. Né? Não é, senão a União não faria uma lei nova, não faria uma lei dessa, vai fazer uma lei só para dar aumento, aí faz só um reajuste de soldo, fazer uma lei com reestruturação, com várias modificações, a União certamente quer ganhar, não é? Então, primeira coisa é o seguinte: quem não teve nenhum tipo de aumento em 2020, em julho de 2020, que é o reajuste do adicional de habilitação, não terá reajuste do adicional de habilitação esse ano, tá? Então é o seguinte: quem é que não teve reajuste do adicional de habilitação no ano passado? É quem tinha 12% do adicional de habilitação. Quem tinha 12 permaneceu com 12, vai permanecer com 12 depois que virar o ano, vai permanecer com 12 no ano que vem e vai continuar com 12 em 2023, 12% de adicional de habilitação. Algumas dessas pessoas que tem adicional de habilitação de 12% não tiveram nenhum tipo de reajuste de soldo também. Então não tiveram reajuste do adicional de habilitação, não tiveram reajuste de soldo e tiveram a implementação de altas contribuições ou a majoração de uma contribuição se for um militar vivo. Tá? Por exemplo, os militares aí, terceiro sargento do quadro especial, alguns cabos, cabo Queza, né, da aeronáutica, e alguns sargentos e cabos, mais alguns militares, não tiveram nenhum tipo de reajuste e não terão, vão ficar com esse valor congelado. Da mesma forma, passando agora essa questão dos 12%. Quem não tem adicional de habilitação, não tem sobre quem incidir os 12%. Então é o caso dos ex-combatentes e dos beneficiários dos dependentes de ex-combatentes. Então essas pessoas também estão sem essa possibilidade de aumento. Quem teve aumento de soldo em janeiro de 2020 ficou só com esse aumento de soldo. Esse aumento ele é maior, é um aumento de 10, 11, 12, 13%, tá? E aí ele não tem uma previsão de aumento escalonado de soldo. Foi uma vez só em janeiro de 2020. Então quem é que tem previsão de ter aumento agora no meio do ano? É quem teve aumento no meio do ano passado, que é quem aumentou seu adicional de habilitação aí de 16 para 19, vai aumentar para 22. Quem aumentou de 20 para 27, vai aumentar para 34. Estou dando uma coladinha na tabela aqui. Quem aumentou de 25 para 37, vai aumentar para 49. Quem aumentou de 30 para 42, vai aumentar para 54. Então são aumentos escalonados. Quem tem acesso aos estudos aí tem um aumento maior, bem maior.
E até por isso que tem tantas pessoas procurando essas ações de equiparação, a ação com relação a considerar aos estudos dos cursos que fizeram, para que possam receber um adicional de habilitação melhor. Tá? Então, previsão de aumento desse ano é quem já teve aumento em julho do ano passado. Quem aumentou o soldo ou pensão em julho do ano passado terá reajuste em julho desse ano, terá reajuste em julho do ano que vem e terá reajuste em julho de 2023. Falei de aumento, falei dos descontos. Tá? Uma pergunta que todo mundo faz, tá? E é bem recorrente: até quando vão os descontos? Né? Então, esse desconto foi só esse ano? Logo que foi implementado, as pessoas perguntavam: é só no mês de março, é março e abril, é só no ano de 2020? Bom, a previsão foi que foram criadas essas contribuições, foram majoradas, criadas para os pensionistas, criadas para alguns militares que antes eram não contribuintes e majoradas dos militares que já contribuíam com 7,5. Pronto. Telefone tocando. Então, houve essas contribuições, foram criadas, intencionalmente criadas, pensadas, calculadas e... Deixa eu acender a luz. E não vejo que elas vão, por exemplo, diminuir ou diminuir muito, né? Mas tem uma vedação de modificar essas alíquotas fixadas aqui na 13954 antes de 1º de janeiro de 2025. Então eu acredito que vai chegar lá em 2025, ou serão mantidas essas alíquotas, ou serão talvez majoradas, tomara que não, mas difícil que elas deixem de ser cobradas, né? que elas simplesmente deixem de ser, que o Estado olhe para os militares, eu vou voltar ao que era antes, ou olhe para os pensionistas que passaram a arrecadar agora, acho que não vou mais arrecadar. Dificilmente o Poder Legislativo, a União e o Estado como um todo vai fazer isso espontaneamente. Bom, tem várias pensionistas que perguntam se, especialmente viúvas, né, que estão contribuindo com 1,5%, elas querem saber. Aqui a Cristina está perguntando o que poderia nos ajudar. Seria uma medida provisória, uma reforma? A medida provisória ela tem força de lei, tem valor de lei, mas essas leis aqui, para que elas não tenham só a durabilidade da medida provisória, elas teriam que passar já logo pelas duas casas e aí garantir essa modificação das contribuições. Agora, aquilo que foi fixado pelo próprio Legislativo, não pode mexer até 1º de janeiro de 2025, aí eu não vejo que pudesse, nem por medida provisória ou uma lei nova, criar uma outra regra dizendo que a contribuição seria modificada antes, porque aí eu estaria mudando a regra do jogo. Mas eu poderia criar um adicional, poderia equiparar algum curso a altos estudos e melhorar a situação de muitos militares e pensionistas. Tem outras coisas que poderiam ser feitas aí pelo meio do caminho antes de 2025 que seriam interessantes. Algumas pessoas pensionistas perguntam se podem renunciar à contribuição de 0,5%. Geralmente as esposas perguntam se podem renunciar a 1,5%, porque tem previsão legal hoje, né, dos militares renunciarem a 1,5%. Eu explico isso, né, explico em algumas lives, explico em alguns posts escritos. O militar também não podia renunciar a 1,5%. Ele tinha que renunciar a 1,5% lá quando ele foi criado, em 2000, e aí ele tinha um prazo ali de 6 meses para renunciar a 1,5% e acabou. E isso foi sendo discutido ao longo dos anos. Muitos militares quiseram renunciar 1 ano depois, 2 anos depois, e começaram a ingressar judicialmente, e essas ações foram sendo ganhas. Até que o STJ firmou o entendimento que podia renunciar, mas a pessoa tinha que ingressar judicialmente, chegar no STJ e dizer, pode renunciar. E aí, isso foi acontecendo com uma certa frequência, e até que depois o TNU firmou a tese de que era possível a renúncia, a PGFN deixou de recorrer dessas ações judiciais e parou de contestar e passou a desistir das ações que ela tinha em curso. E aí depois teve um parecer do MD reconhecendo a possibilidade de fazer isso até administrativamente, tá?
Então, importante isso, interessante. É, o militar, e aí agora veio a Lei 13.954 e expressamente autorizou o militar a renunciar à contribuição de 1,5%. Mas expressamente vedou que se peça restituição dos valores já contribuídos. Então, o militar que renunciar hoje, em 2021, ele vai perder 20 anos de contribuição de 1,5%. Então, tem que ver, né, se vale a pena, se ele tinha algum benefício que ele tinha, que ele imaginava, porque a gente sempre fala das filhas, mas existem outros benefícios da medida provisória 2215 que foram tirados da Lei 3765 e podem ser mantidos aí pelo 1,5%. Por exemplo, a acumulação de cargos, né, e pensões, e a possibilidade de receber 2 pensões militares, como era o caso aí de pensionistas que recebiam do marido e a do pai. Isso era comum. Então, 1,5% possibilita manter isso. Tá? O que mais? Até quando vão os descontos eu já falei. Tem perguntas aqui de vocês mesmo, deixa eu dar uma olhada, gente. Eu salvei umas perguntas de vocês do post que a gente tinha feito hoje de manhã, que eu entrei para ler. Vamos lá. Eu gostaria de saber se é possível ingressar com uma ação judicial para afastarmos essa facada que nós pensionistas acabamos levando. Bom, primeira coisa, importante. Ela está ali, a Tânia. Ela perguntou, ela fez essa pergunta mais cedo. Foi ela que fez. E, bom, tem várias pensionistas que ingressaram com essa ação judicial. Eu não vi decisões judiciais ainda favoráveis. Eu vi uma decisão, eu já expliquei, acho que eu cheguei a falar isso para vocês na outra live. Eu vi uma decisão só, que era uma decisão negativa, que falava que a contribuição era legal, que estava errado, inclusive, implementar a VPNI, que o legislador pensou certo. Uma decisão horrorosa, ruim, tá, desfavorável, mas era uma decisão num agravo de uma pessoa que tinha ingressado com essa ação judicial e tinha pedido tutela. Tá, e aí ela teve a tutela negada. Eu não vi ainda nenhuma decisão de mérito sobre esse assunto. Quem tiver, por favor, me avise, me mande negativa ou favorável ou desfavorável, tá? Certamente eu vou querer saber. Deixa eu te dar um print aqui. E seja a decisão favorável ou desfavorável, eu vou querer saber. O que mais que eu tinha que perguntar para vocês? Então, assim, várias pessoas ingressaram. O problema dessa ação judicial é um entendimento do STF que diz que o militar, a pensionista, o servidor, quando trata de remuneração, fala de várias pessoas, não tem direito à estrutura remuneratória definida. Então eu posso modificar, esse fundamento tem sido utilizado até mesmo naquelas ações de acumulação de adicionais, de militar que diz que quer receber o adicional de habilitação, o adicional de tempo por tempo de serviço e o adicional de compensação por disponibilidade, porque ele teve o adicional de tempo de serviço retirado. Aí existe essa fundamentação. A mesma fundamentação é utilizada nesse caso aqui das contribuições, que diz que o servidor, o pensionista, eles não têm direito à estrutura remuneratória definida. O que só não pode haver é redução de proventos, de vencimentos, de pensões. Aí então teria que ter sido implementada a VPNI. Pois é, aí não foi implementada a VPNI, já passou quase um ano e meio. Quando as pessoas me procuravam falando dessa ação, queriam afastar a contribuição, eu dizia, olha, vamos aguardar um pouco. Eu dizia assim, se for para discutir especificamente a VPNI, eu entendo que é importante ingressar logo, né? E aí, mas quanto ao afastamento, existe essa tendência ruim aí do entendimento do STF. E também falei também na outra live, tem um voto do ministro Barroso que diz o seguinte, que a gente, ao não permitir que fossem descontadas, criadas contribuições para os pensionistas, nós estaríamos criando uma imunidade tributária. E as imunidades tributárias, elas estão todas na Constituição. E não tem essa vedação de descontar, de criar uma contribuição para as pensionistas militares, nem para as pensionistas do INSS, nem para as pensionistas dos servidores públicos.
Então a gente estaria criando uma imunidade tributária fora da Constituição Federal. Isso não poderia. Esse foi o voto do ministro Barroso, que eu tive acesso há um tempo atrás, há pouco tempo. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, gente. Aumento eu já falei. Possibilidade de aumento das filhas. FUSEX, FUNSA e FUSMA. Tá? Aumento em julho eu já falei. FUSEX, FUNSA e FUSMA. As Forças Armadas, o Exército começou lá atrás, e aí o Exército, sabendo depois que nós temos aí Aqui a Valéria está perguntando aqui, doutor, a margem de 5% não atualizou em São Paulo, o governador pode aderir à margem? Pois é, na verdade, quem teria que aderir seriam os bancos. Ok, aderindo os bancos, eles teriam que viabilizar sistema para isso, né? Modificar o sistema dos contra-cheques para poder fazer isso. O Rio de Janeiro eu lembro que estava bem adiantado. São Paulo não sei dizer como é que está aí na SPPrev, Valéria. Bom, eu ia falar do FUSEX, que várias pessoas sempre perguntam, FUNSA. As Forças Armadas primeiro fizeram portarias, restringindo muito e tirando categorias de beneficiários e criando conceito mais restritivo de remuneração, ou mais amplo de remuneração, para que vários rendimentos fossem considerados remuneração e não fossem... Eu vou responder agora ali, a Lúcia está perguntando se o hospital volta ou não. Não está com jeito, viu, Lúcia? Porque as Forças Armadas estão sem, assim, por lei e para todo mundo, não está com jeito, porque as Forças Armadas estão com um orçamento bem restrito, estão reduzindo o máximo que podem de custos, tirando beneficiários de vários lugares, fazendo todo tipo de cruzamento possível. O Tribunal de Contas está fazendo isso em conjunto com as Forças Armadas, para ver rendimentos que estão sendo sobrepostos, para ver concessão de reformas que eles consideram ilegais, muitas delas legais, e que agora estão modificando os requisitos e aí passando a considerar ilegais. Acumulação de rendimentos, revogação de auxílio invalidez, tudo que eles podem fazer para reduzir e enxugar, eles têm feito, tá? Então não está com jeito que o tratamento nos hospitais será diferente. Então tem algumas pessoas conseguindo voltar pela via judicial. Existe, tinha mais argumentos para se discutir judicialmente, e é possível ainda discutir judicialmente essas ações de FUNSA e FUSEX. Vamos dizer assim, eles estavam mais errados antes da Lei 13.954. Entendo que continuam errados, entendo que quem já estava, quem contribuía, não deveria ser excluído do sistema de saúde, tá? Mas eles estavam ainda mais errados ao excluir por regulamento. Eles vinham lá, a aeronáutica fazia sua NSCA, o Exército fazia sua portaria da DGP, a Marinha também fazia portaria, e por portaria, que é um instrumento infralegal, eles tiravam tais e tais e tais beneficiários, simplesmente tiravam. Ou aumentavam o conceito de remuneração, então agora tudo isso vai ser considerado remuneração, então essa aqui, todo mundo que era condicionado a não receber remuneração, eles iam tirando por tabela. E agora tem um decreto aí, o decreto 10.651 de 2021, que ele trata do conceito de remuneração, ele faz aí por decreto, que também é um instrumento infralegal, mas faz por decreto. É melhor do que regulamento, é melhor do que ICA, tem mais valor do que ICA, tem mais valor do que uma portaria DGP, mas ainda é infralegal. E esse decreto ele traz um conceito bem amplo de remuneração, rendimento, para que, no caso do artigo 50, parágrafo 3º, vários rendimentos que a pessoa tem passem a ser considerados remuneração. E aí com isso a gente acaba excluindo muitas pessoas dali do artigo 50, parágrafo 3º. Mas aí vamos lá, o Exército, sabendo que estava em tramitação o projeto de lei 1645, PL 1645, que virou a lei 13.954,
ele fez uma portaria dizendo assim, olha, nós vamos tirar todo mundo que não esteja em adequação com o artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º dos Estatutos Militares, já com a redação da Lei 13954. E aí essa portaria, e aí eles deram um prazo de 5 anos para eles mesmos fazerem isso. Então agora a pessoa vai lá, se cadastra, faz prova de vida. Toda vez que a pessoa bota o pé no exército, eles chamam e pedem para ela dizer se ela tem interesse em continuar no FUNSA, no caso do exército, no FUSEX. E aí depois que ela apresenta essas razões, eles dizem que ela não tem direito e acabam retirando essa pessoa do FUSEX. Então isso está acontecendo muito. Então, bastante. Eu quero ver se tem algum post aqui, de alguma pergunta que eu estou devendo do post. E eu tenho perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Olha, é possível voltar? A Márcia está perguntando se é possível voltar. Possível voltar tá? O detalhe é o seguinte, é que dificilmente o Poder Legislativo espontaneamente vai declarar isso, né? Vai mudar, vai voltar atrás. Então, quem tem conseguido voltar hoje tem sido por decisões judiciais. Deixa eu ver aqui no post que eu tinha feito. Tá aqui, ó, live de hoje. A pergunta de aumento, se terá aumento em julho, se pensionistas do Exército terá aumento em julho, pensionistas da Marinha terá aumento em julho, quando será aumento do Exército, isso tudo já respondi. Lembrando, quem chegou na segunda metade da live, vai ter aumento em julho quem já teve aumento em julho no ano passado, tá? Quem não teve aumento em julho é porque não tem um adicional de habilitação maior do que 12%, tá? Então essas pessoas vão continuar com o mesmo valor. Quando começará o recadastramento dos pensionistas em 2021? Quando der uma arrefecida na pandemia, né? Tem que ver agora como é que tá isso de portaria. Se não me engano, a portaria que a gente tinha, a mais nova, era até 30 de junho, que estavam suspensas. Era uma portaria do MD e cada força fez a sua própria portaria depois. Se não me engano, está suspenso até 30 de junho, devendo voltar em 1º de julho. Isso se a pandemia não piorar ou se ela arrefecer, né? Tem mais perguntas aqui. A Rosalie está perguntando o seguinte: se pode as Forças Armadas reduzirem as pensões de pessoas que recebiam já com um valor mais alto há 20 anos? Não pode. Tá? O Tribunal de Contas, primeiro, o Tribunal de Contas não mandou fazer isso. Tá? Isso eu entendo que é uma postura das Forças Armadas e que estão fazendo errado, muito errado. Nós temos aí militares, o Tribunal de Contas está fazendo uma grande revisão deixa eu baixar um pouquinho aqui na cara. O Tribunal de Contas está fazendo uma grande revisão de pessoas militares que recebiam que eram reformados lá atrás por idade limite e depois vieram a ser, quando já estavam reformados, vieram a ser novamente reformados por conta da saúde e aí receberam mais um posto acima. E aí o Tribunal de Contas está entendendo que não deve ser concedidos 2 postos acima, um pelo 30 anos de serviço mais idade limite e outro por ficar por estar agora com mais um posto por conta da doença. E aí então ele continuaria reformado por doença, mas não receberia o posto acima. Seria mais ou menos isso. E eles estão trabalhando nesse sentido, tá? O Tribunal de Contas tem um acórdão, que é um bem famoso acórdão 2225, e esse é o acórdão paradigma, né, que serve de fundamentação para vários outros. E depois várias pessoas estão tendo suas pensões negadas com acórdãos próprios. O que está errado? O que está errado nisso aqui? O que está errado é o seguinte, gente. O militar
que tinha a sua reforma, sei lá em 1980, 85, foi para casa com 30 anos, reforma por idade limite. Aí ele adoeceu ali por 2008, 2005, vamos colocar 2005. Reforma por saúde em 2005, tá? Isso aí já foi até apreciado no Tribunal de Contas, foi julgado pelo Tribunal de Contas. Aí ele morre. Aí chega agora em 2019, 2020 ele morre. Aí ele morre, aí vem a pensionista e diz, ah, não, olha só, ela aqui, ela é daquele caso do militar que recebia duas coisas, então vamos tirar dela. Não, não pode tirar. Porque eu não posso reduzir uma pensão porque eu não estou questionando a pensão dela, estou questionando o ato de reforma. Então, o Tribunal de Contas, nos seus acórdãos próprios, quando vão julgar o acórdão da pensionista, ele está mexendo nisso, não está certo. E as Forças Armadas estão pegando o 2225 e, por livre e espontânea vontade, estão aplicando às pensionistas. E eu não concordo com isso. Eu acredito que o Judiciário não deva chancelar. A gente conhece decisões judiciais aí mandando restabelecer, a gente conhece decisões judiciais mandando nem descontar, certo? Então, é um pente fino forte que estão fazendo e ruim, né? Muito ruim. Vamos ver aqui. A Maria. Como é feita a divisão entre ex-esposa e o militar da aeronáutica? A filha dele. Eu acabei de falar. Maria, eu vou pedir que tu dê uma voltadinha na live ali. Eu coloquei um exemplo concreto, viu, Maria? Dando os percentuais. Foi o primeiro assunto que eu peguei no iníciozinho da live, tá? Dividindo os percentuais certinhos, dizendo como é que era antes. Mas eu não quero deixar a Maria sem resposta. O percentual que a ex-esposa recebia está limitado ao que ela recebia de pensão alimentícia, tá? Por lei. Ingressar judicialmente, é possível, tal. Tem uma tese para defender isso, mas pela lei 13954 ficou limitado ao que ela recebia de pensão alimentícia. E aí a filha tem que requerer em nome próprio. Tá? É isso aí, esse é o caminho. O percentual restante. O restante da pensão é dividido entre os demais beneficiários. E a filha vai receber em nome próprio o percentual que lhe cabe. Mas dá uma olhadinha no começo da live que eu dividi certinho, 20% para cá, 20% para lá, 40% para lá, tudo bem direitinho. Se eu voltar aqui, isso aqui vai tomar 10 minutos da live de novo. Eu só não queria te deixar sem resposta. A Marta está perguntando, quanto maior o número de interessados pedirem na justiça o afastamento dessas contribuições, eu não vejo que o número de pessoas interessadas seja o mais relevante, viu, Marta? Eu entendo que tem que achar e colocar e apresentar um fundamento para isso acontecer e que rebata bem os argumentos do próprio STF, porque isso é uma ação que ela deve ir subindo até que chegue numa manifestação do STF, porque essas contribuições, a fundamentação da criação dessas contribuições está toda na Constituição. Nós temos aí, elas têm natureza de direito tributário, né? Elas tiveram que esperar 90 dias por uma norma que está na Constituição Federal. Deixa eu voltar aqui, mas o número de pessoas eu não vejo que seja o determinante, sim o fundamento, viu, Marta? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Não se assustem aqui porque eu enxergo mal, então eu tenho que aproximar o máximo que der. Bom dia. Os pensionistas de ex-combatentes perderam direito ao FUSEX no Estado do Exército. Pois é, a fundamentação a Maísa está perguntando. Pensionistas de ex-combatentes que perderam direito ao FUSEX. A Lei 13954, ela não fala nada de FUSEX para ex-combatente, ela não fala nada de fundo de saúde para ex-combatente, ela não toca no assunto de ex-combatente com relação ao hospital. Então, assim, eu vejo que as Forças Armadas elas estão aproveitando para tirar algumas categorias, elas pegam algumas, estão aproveitando essas próprias normas internas para retirar, aí, por exemplo, aí os ex-combatentes. Mas a Lei 13954, ela mexeu no rol
de dependentes dos militares, não mexeu em nada de ex-combatente. Então teria fundamento para discutir sim, viu, Maísa? A Gisele. A Gisele tá falando de suspensão de consignados. Ela disse que o Banco da Ecoval finalmente. O Banco da Ecoval disse que as Forças Armadas não deixaram, não deram possibilidade de fazer. Eu entendo que deva questionar isso, mas se por acaso for aquela situação de o banco exigir margem para poder implementar os juros, aí fica complicado, porque eu sei que muitas das pensionistas estão com a margem negativa aí exatamente pela implementação da pensão militar. Mas pode ir e questionar o órgão pagador, certamente. Doutor Augusto, se algum pensionista vem a falecer e não comunica à Marinha, o que acontece? Tenho uma irmã que eu não tenho contato. A Marinha, em um determinado momento, vai bloquear o pagamento. Né? O que não pode acontecer é as pessoas ficarem utilizando o dinheiro da pessoa que já está falecida. Né? Isso aí é crime. Né? Quando eu estava na aeronáutica, eu fiz muitos IPMs, são muitos inquéritos, para apurar a responsabilidade e depois apurar a devolução do dinheiro e tal. Mas o que não pode é a pessoa falece e ficar utilizando o dinheiro. Tá? A pessoa falecer, em um dado momento, os mecanismos de controle da Marinha vão acabar acusando, muito provavelmente. Aí a Cleide aqui, então tem a possibilidade de voltar a receber? Não sei, porque eu não sei o que a Cleide recebe. Deixa eu ver o que ela está perguntando aqui. Deixa eu voltar mais um pouco. Não achei a pergunta da Cleide. Sou pensionista de ex-combatente, graças a Deus não perdi o direito ao Fusex. Ok. Mais desconto 10,5%. Assim, eu acho que não deveria descontar, mas a previsão de desconto de ex-combatente está correta, viu, Lela? É 10,5% mesmo. Daisy, os 28,86 será mesmo feito e todos terão direito? Segundo o sindicato, só não deu entrada na justiça e ficou no pé recebendo. Bom, gente, eu não sei o que o sindicato está dizendo para vocês aí, mas 28,86 só tem para quem ingressou lá atrás. Para quem quiser ingressar agora, está prescrito, tá? Não vejo nada, nenhum horizonte nesse sentido. E aí as pessoas ficaram esperando que espontaneamente as Forças Armadas fossem pagar e acabaram não ingressando. Tem muitos militares que eram da ativa na época, e aí o militar fica com medo de ingressar judicialmente, com medo de perder alguma promoção, de ser perseguido, qualquer coisa nesse sentido, e acabam não ingressando judicialmente. É muito comum. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Tô voltando aqui, gente. A Lima, você vai ter margem de 5% para pensionistas das Forças Armadas? Não, tá? Eu fechei a live da semana passada tratando disso, vou fazer da mesma forma, tá? A lei 14.131, ela junta dois assuntos. Ela junta margem e suspensão de empréstimos consignados e coloca todo mundo no mesmo bolo,
militares, pensionistas, militares das Forças Armadas, pensionistas militares dos estados, servidores estaduais, municipais, federais, todo mundo, né, sem esquecer de ninguém, diz, olha, essa lei se aplica a todos. Então aí é possível fazer a suspensão de empréstimos consignados para toda essa tripa de gente que está aqui. E aí lá tem militares da ativa, inativos, pensionistas militares das Forças Armadas, dos estados, todo mundo, tá? E como ela trata de dois assuntos, ela explica bem direitinho. O aumento de margem em 5%, ele é um aumento de 35% para 40%. Previsto lá em duas leis, a 10.820 e a lei 8213, tá? E esse aumento da margem em 5%, que é de 35% para 40%, ele é desses patamares, tá? E sempre que houver uma lei melhor, no caso dos militares é uma medida provisória, né, a medida provisória 2215, no parágrafo 3º, ela permite que os militares comprometam até 70% dos seus rendimentos. Então 70% é como se os militares têm margem, militares e pensionistas, de 70%. Se a gente implementa mais 5%, a gente ia onerar o militar ou a pensionista em 5%. E eu sei por que vocês estão perguntando isso, por que vocês querem tanto essa possibilidade, porque muitos de vocês ficaram com a margem negativa por conta da contribuição. Eu sei que é isso. Mas a lei não autoriza isso, tá? Não autoriza os 5%. Na prática, para os militares, seja dos estados não, para os militares das Forças Armadas, esse aumento da margem em 5% ele não se presta a nada, tá? Nos estados que houvesse militares aí com leis de militares estaduais que tivesse aí 35%, com a possibilidade de aumentar em mais 5%, tudo bem. Nas Forças Armadas que já tem 70% de comprometimento, não é possível aumentar em mais 5%, tá? Para quem está falando aí, já vi dois posts aqui dizendo que suspensão de empréstimos consignados é tudo enganação. A lei foi criada com um texto que diz assim, é facultativo. É facultativo aos bancos. E os bancos fazem se quiserem. Então, se fizesse diferente, quisesse impor aos bancos, o Congresso não votava. E aí, temos que reclamar com os nossos senadores e deputados, tá? Eles não votaram, eles não aprovaram, eles tinham alguns comprometimentos com o banco, talvez, e disseram, não, se a gente impuser aos bancos isso, aí a gente não passa no Senado ou nem sai da Câmara, então tem que colocar facultativo. Aí colocaram facultativo, aí facultativo a gente sabe que faz quem quer. E aí a gente vai dar os juros, dar os juros para os bancos, e os bancos vão aderir, e no fim teve bem baixa adesão dos bancos, a gente sabe aí. Isso, a Márcia está explicando justamente o que eu disse, que não se trata de enganação e sim de ser facultativo, exatamente. A Lucy está perguntando, diz que o militar que falece deixa a pensão para a mãe. Quando a mãe falece, a irmã do militar quer saber se tem direito. Entendo que tem direito sim, tem que ver se o militar contribuía com 1,5%, tá? Porque a irmã só está prevista no rol da redação original da Lei 3765, não da redação nova. Então, não posso dar essa informação sem analisar documentos, mas, em princípio, se contribuía com 1,5%, deveria poder reverter para a irmã sim. Que mais está perguntando aqui? Vamos pegar mais uma pergunta e fechamos, gente. Senão a gente vai fazer uma live de 1 hora. Gente, lembrando bem importante que essa live ela vai estar disponível aqui só por 24 horas, tá? Então, quem quiser mostrar essa live para alguém, quem achar que tem alguma parte aqui de explicação que achou interessante, que se enquadra no caso de alguém, então compartilha, manda para os amigos, avise os amigos, compartilha nos seus grupos, tá? Porque essa live vai ficar aqui disponível para você só 24 horas. Depois a gente vai retirar e vamos fazer isso toda quinta-feira. Vamos ver se a gente vai manter na quinta-feira, se vai manter o horário, mas a gente vai testar alguma coisa ainda de horário, mas em princípio vai ser exatamente isso, tá?
confuso, mas já falei. Isso aí, gente. Acho que falei da maior parte das perguntas, consegui atender. Trouxe um tema para vocês para não ficar só falando, respondendo perguntas para a live não ficar solta. Tá certo? Então, queria agradecer a vocês mais uma vez pela presença, dizer que sem a presença de vocês não existe esse perfil, não existe a interatividade nossa, tá? Então continuem compartilhando, continuem mandando para os seus grupos, continuem compartilhando nos seus grupos de turma, grupos de pensionistas, eu sei que tem alguns que eu até participo, tá certo? Então continuem fazendo isso para que esse perfil fique cada vez mais conhecido. Assim eu falo lá no meu canal do YouTube também, para que mais gente saiba. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá? Todos os meus links aqui, canal, contato, link, site, estão aqui na bio. Você clica ali, tem um menuzinho, tá? Com tudo ali para vocês. Tudo que vocês precisam tá na minha bio, tá bom, gente? 24 horas vai ficar disponível, amanhã 9 da manhã essa live sai do ar, tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, não facilitem com a Covid-19, tá bom, gente? Não facilitem mesmo. Um bom abraço, fiquem com Deus.